pessoal, então, como o Eduardo já deu a nossa introdução, hoje a gente vai falar a respeito de crenças limitantes. E quando a gente fala de crenças limitantes, a primeira pergunta é exatamente mais o que seria as crenças limitantes. Então, ao pé da letra, né? Então, crenças é aquilo que a gente acredita, então aquilo que nos limita, né? Aquilo que a gente acredita e acaba travando o nosso crescimento. Então, basicamente, é aquilo que a gente acredita e limita a gente de conquistar algo ou realizar um sonho, realizar um planejamento. Aquele sentimento, né, uma outra forma da gente expressar isso é o nosso sentimento de verdade. Quando a gente é pequeno, desde quando a gente é criança, a gente deu uma pequena introdução para vocês quando a gente falou de mindset na outra aula, e essa é uma continuação disso, né, quando a gente entendeu o que era o mindset, a programação mental. Você começa a ter em mente também que nessa programação mental a gente tem alguns bloqueios, algumas travas. Então, no momento em que a gente começa a ter esse sentimento de verdade com relação a alguma coisa, tudo aquilo que falarem pra gente quando a gente é pequeno, a gente acredita que aquilo é a verdade suprema. Então, quando a gente cresce, é difícil a gente acreditar que isso não é verdade. Então, tudo que a gente viveu até a idade quanto a gente tem hoje, talvez muitas coisas sejam mentira. Talvez tudo aquilo que falaram pra gente desde quando a gente era pequeno, até hoje, talvez agora a gente comece a descobrir que isso é mentira. Então é muito comum, em todo o processo de coaching, quando você passa por uma terapia coaching individual, o coaching começa a fazer algumas perguntas para você, que aí você começa a se colocar em dúvida se realmente aquilo é verdade ou não. E aí você vê que as suas crenças é que estão erradas. Você acreditava em coisas que eram erradas. Como é que se forma isso? Basicamente, vem desde os nossos hábitos diários, né? Então, desde quando a gente é criança, a partir de 6 meses de idade, você já começa a absorver tudo isso. Tudo aquilo que falam pra gente todos os dias, as nossas frases mais ouvidas, as coisas mais repetidas, os ditos populares, os temas de discussão na nossa família ou na escolinha, os professores, tudo aquilo que eles dizem é o que a gente acredita como sendo certo. Quem aqui não tem aí algum ditado que costumava ouvir quando era pequeno e até hoje traz para você como verdade, né? Tem vários, né? Depois vou citar alguns exemplos para vocês verem se vocês vão se identificar. Então, os comportamentos repetidos, aquilo que a gente faz repetidamente, a gente adquire aquele comportamento repetido, de forma que a gente já não pensa, a gente não para questionar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Um grande exemplo eu dou é a questão da escovação de dente. Você não sabe mais qual é o movimento correto para você escovar o seu dente, porque quando você era criança, talvez alguém chegou para você e ensinou, olha, você vai fazer movimentos de dentro para fora, de cima para baixo, movimentos circulares, você vai escovar primeiro os dentes da frente, depois os dentes do fundo. Você acreditou que aquilo era verdade, de que era realmente aquela forma de escovar os dentes, você criou aquilo para você e você foi levando isso para a vida. Talvez a forma com que você escova seus dentes hoje seja a mesma do que você escovava seus dentes quando você tinha 8, 10 anos de idade. E por quê? Porque você nunca parou para se questionar se está certo. Existe uma forma diferente de escovar os dentes? Existe uma forma correta de se escovar os dentes? Por exemplo, outro dia eu vi uma dentista falando, até nas redes sociais, ela explicando que o ideal para você escovar bem os dentes, você tem que fazer 10 movimentos repetitivos para cada dente. Aí você fala, poxa, mas só que aquilo foi suficiente para me tirar da minha crença limitante, para me parar, para me contar se eu estava realmente usando 10 movimentos para fazer cada escovação no meu dente. Então, esse é o momento quando você passa a prestar atenção no seu comportamento, que até então você nunca prestou atenção. Então, se você falar assim, olha, o padrão de vida que você está acostumado a ter, a forma com que você abastece seu carro, a forma com que você escolhe seu carro, a forma com que você escolhe a sua roupa, a sua vestimenta, talvez quando vocês mudam o ambiente onde vocês trabalham, vocês têm que escolher uma nova vestimenta para que você possa utilizar. E aí, nesse ponto, é quando você começa a ter que reparar, pensar e se questionar se realmente essa vestimenta é adequada ou não para o que você vai fazer. Aí eu peço muita atenção, né, quando a gente fala em autossabotagem. Porque às vezes aquilo que nos ensinaram não é correto. Mas você mesmo não quer, você até sabe que não é correto, você até sabe que não vai te trazer futuro, mas você não quer acreditar. Você continua preferindo
se manter fazendo aquela atividade errada, mesmo sabendo que não é certa. E aí você encontra desculpas para provar para você que talvez aquilo ainda seja correto, que talvez aquilo ainda seja ideal para você. Então, os resultados que você tem hoje, eles dependem de você. E quando a gente coloca isso como o primeiro questionamento em qualquer uma das ações que a gente for tomar, a gente começa a pensar mais sobre a ação que a gente vai fazer, para que a gente possa cobrar o resultado depois. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade sobre as ações, para saber que cada resultado das nossas ações, o resultado que a gente vai ter é fruto das ações que a gente teve, e não das coisas que disseram pra gente. Então, se talvez, por exemplo, a profissão de vocês, como agente autônomo, é algo que dificilmente a família de vocês, os pais de vocês, escolheram para vocês. Porque os pais, quando educam, eles vão pensar logo nas profissões mais comuns. Olha, meu filho, você vai estudar, você vai ser advogado, você vai ser contador, você vai ser dentista, vai ser médico. Eles já tendem a escolher um padrão de sucesso, um engenheiro. Então ele tem as profissões de sucesso que ele fala, poxa, meu filho, eu vou fazer com que você estude, vou te dar condições, vou te ensinar a estudar, vou te ensinar a trabalhar, vou te dar o suporte para que você conquiste esse padrão de vida, para que você consiga crescer na sua vida, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. E pessoa bem-sucedida para eles, muitas vezes, é você ter uma carteira registrada, você ter um emprego fixo, ter um salário fixo, é você ter uma dessas profissões clássicas da sociedade. E quando você assume que você está numa profissão autônoma, que você depende totalmente do seu mérito, de buscar clientes, fazer captação para você ter resultados, é difícil dessas pessoas entenderem. E aí nós temos que tomar a frente disso e assumir que os resultados que a gente tem dependem apenas de nós mesmos. E não do que os meus pais queriam para mim. E não do que a minha criação me formou a achar que aquilo era o ideal para mim. Eu sou responsável pela minha vida e pelo meu futuro. Então, alguns exemplos aí para vocês entenderem essa questão aí das crenças limitantes. Nós só teremos comportamentos que sejam congruentes com aquilo que a gente acha correto. Então, se eu fui ensinado desde pequeno que o cara que é rico, ele é desonesto, ele só nega impostos, que ele rouba, que ele não é uma pessoa ética, a tendência é que eu nunca consiga atingir aquele padrão de vida, aquele padrão financeiro. Porque se eu não acho que aquilo é adequado, se eu não gosto daquilo, eu nunca vou ser igual àquilo que eu desprezo. Então a gente nunca vai ser aquilo que a gente despreza. Porque você está colocando no seu pensamento, você colocou aquela crença como sendo a sua limitação. Então eu não quero ser aquilo. É muito mais fácil as pessoas saberem aquilo que elas não querem ser do que elas saberem aquilo que elas realmente querem ser. E esse é um grande problema, porque o nosso cérebro ele não consegue entender a palavra não. Então, quando você fala, olha, eu não sei o que eu vou ser na minha vida, mas eu só sei que eu não quero ser lixeiro. Você está dizendo, se você tirar a palavra não, você está dizendo que você quer ser lixeiro. Não menosprezando a profissão, mas aquilo que você menciona com desprezo, se você afirmar isso muitas vezes, a tendência é que você não seja somente aquilo. Então, você tendo clareza em saber exatamente aquilo que você busca, aquilo que você quer ser, é o primeiro passo para você começar a desconstruir as suas crenças limitantes. Vou dar alguns exemplos das crenças limitantes que a gente tem, que são implantadas pela sociedade na nossa mente. Por exemplo, trabalho duro, isso aqui na verdade são 3 perguntas que eu sempre faço para as pessoas. Trabalho duro é sinônimo de riqueza? Será que realmente o trabalhar duro é que vai nos enriquecer, vai nos trazer mais resultado financeiro? A gente sabe que não, mas a gente acostumou desde pequeno a ouvir essas frases, né? Claro, a gente está lidando com muitas pessoas aqui no grupo. Cada pessoa teve uma vivência, teve um berço, né? Teve uma experiência de vida com seus pais, mas a grande maioria, acredito eu, que ouviu muito essa frase. Olha, meu filho, você tem que trabalhar duro na vida, olha, você tem que se doar bastante, você tem que trabalhar muito pesado para você conseguir alguma coisa na sua vida. E a gente sabe que isso não é verdade. Não o trabalho duro, real, né, o realmente pegar pesado, o trabalho braçal não vai nos enriquecer. Porque se fosse assim, o pedreiro, né, talvez os serviços mais pesados é que teriam as melhores remunerações na sociedade. Segunda pergunta. Conhecimento técnico é sinônimo de satisfação financeira?
também é outra crença que a gente tem enraizada desde a nossa criação, né, que acostumou a gente a ouvir muito isso. Olha, meu filho, você precisa estudar, vai para a escola, tira boas notas, para você ser um bom aluno, estuda bastante, para você poder talvez passar no vestibular, para você fazer uma boa faculdade, para você poder se tornar um bom profissional, para você crescer e ser reconhecido na sociedade. E a gente sabe que isso não é sinônimo do sucesso, não é sinônimo da satisfação financeira, porque a própria profissão de vocês, como agente autônomo, não exige obrigatoriamente um curso superior. Você pode simplesmente fazer as provas, vai ter que estudar, ter as competências técnicas para passar nas provas e conseguir os títulos. Mas não necessariamente o estudo tradicional com a faculdade, o ensino médio, graduação e a pós-graduação, mestrado e doutorado que vão trazer a satisfação financeira. Se fosse assim, até mesmo os professores seriam as profissões que mais ganhariam dinheiro, porque são as profissões que mais têm competência em conhecimento técnico, né, pelo padrão da sociedade. Então essa é uma segunda crença muito comum que a gente ouve desde quando a gente é pequeno. Terceira pergunta, por que umas pessoas conseguem e outras não? Esse é um questionamento que eu sempre fiz na minha vida e foi por isso que hoje eu busquei trabalhar com isso e é o que eu mais ministro palestras, eventos e treinamentos. Porque existe um padrão das pessoas que alcançaram um nível de sucesso. Existe um padrão dos grandes empresários. Existe uma fórmula que faz com que as pessoas consigam fazer a sua empresa prosperar, consigam fazer os seus negócios crescerem, consigam talvez expandir a sua carreira, consigam ser bons profissionais. As pessoas que mais ganham dinheiro no mundo, elas têm um padrão de pensamento. E o que é que faz que algumas pessoas consigam gerar riqueza e outras não consigam? Pensa aí na profissão de vocês. Por que alguns colegas de vocês têm tanto resultado em pouco tempo? E por que alguns colegas talvez trabalhem tanto há tantos anos e não consigam ter tanto resultado? Essa é uma outra crença que a gente acaba tendo. A gente acredita que, mas ele consegue porque ele veio de banco. Mas ele consegue porque ele já tinha network. Mas ele consegue porque veio de família rica. Mas ele consegue porque ele teve um desafio não sei o quê. E a gente começa a buscar essas limitações, as crenças que justificam o motivo pelo qual a gente está onde a gente está. Porque não é culpa minha, a culpa é do outro que teve muita sorte. Né? Então eu vou ler para vocês aqui alguns exemplos. São vários exemplos de frases que com certeza vocês vão se enxergar. Vocês vão observar aqui e vão perceber que falam, nossa, eu falava isso, olha, minha avó falava isso, olha, meu pai falava isso. Vamos lá. Temos que poupar para os dias ruins. Pau que nasce torto, morre torto. Ganhar dinheiro é fácil. Ou talvez você escutava, ganhar dinheiro é muito difícil. Aí, sou muito velho. Já sou muito velho para isso. Ou, eu sou muito novo ainda para isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Para mim não é possível. A minha realidade é diferente. Para ele lá é fácil. Ele tem uma outra realidade diferente da minha. Se promover não é legal. Dinheiro é a causa de todos os males. Não sonhe muito alto. Você pode cair e se machucar. Por exemplo, essa última frase aqui eu escuto muito, porque meu sogro sempre falou para minha esposa, e em cada momento de encontro ele fala exatamente isso. Olha, não sonhe muito alto, você pode cair, você pode se machucar. São as crenças que limitam a gente a continuar aceitando os resultados que a gente tem. Se você não está satisfeito com o seu resultado, provavelmente você se ancora em uma dessas crenças, para que você justifique, não, mas eu não tenho resultado, mas é por causa disso. Mas eu não tenho resultado, mas é por causa daquele outro. Mas ele teve resultado por causa de algo. Mais alguns exemplos para vocês. Mas isso aqui eu já passei da idade para fazer isso. Eu não tenho as qualificações necessárias para conseguir essa carreira. Eu não tenho as qualificações necessárias para conseguir esse título. Mas isso aí, isso eu não consigo. Isso aí não é para mim. Tecnologia, não, isso não é para mim. Isso eu não sei. Não é da minha época. Mas isso aí, eu tenho muito medo de falhar. Mas agora já estou com essa idade, agora é tarde demais. O ciclo para isso aí já passou. Esse setor, não, agora já passou a fase. Mas agora não há mais nada para ser feito. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Eu já tentei mudar antes, eu não consigo. Eu sou assim, eu nasci assim. Se você quiser gostar de mim, é assim. Se você não quiser também, se dane. Conhecem pessoas assim ou não? Eu não tenho tempo suficiente. Mas você não conhece a minha realidade. Mas a minha empresa é diferente. Mas a minha agenda é de outra forma. Eu preciso de sorte para ter sucesso. Mas isso aí é impossível de se fazer.
Com certeza vocês conhecem essas frases e entre outras que a gente poderia passar o resto da tarde aqui colocando, são os principais exemplos que a gente tem de crenças limitantes enraizadas na sociedade, que praticamente todos os cidadãos têm alguma dessas enraizada na sua cabeça. E como é que a gente adquire essas crenças? Basicamente, existem duas formas de a gente adquirir essa crença. Ou porque a gente teve um alto impacto emocional, ou porque a gente teve uma repetição muito grande, durante muito tempo, a repetição dessas palavras. E aí a gente começa a fazer o questionamento pensando na mudança. Quais são os pensamentos que você condiciona como sendo os pensamentos corretos? Será que talvez quando você era pequeno, quando você era adolescente ou você era criança, você não desistia constantemente de tudo aquilo que você começava? Você tentou talvez aprender um novo idioma? Talvez você começou a aprender uma arte marcial, fazer academia, talvez você começou tocar um instrumento, cantar num coral, tantas outras atividades, talvez você começou a fazer e você acabou desistindo. Geralmente, as crenças elas são inconscientes. Isso faz com que o motivo pelo qual você desistiu, você não percebeu, mas vem de uma dessas crenças que fizeram com que você parasse de fazer. Mas eu não sou bom nisso. Eu não sou bom em inglês. Mas eu não sou muito bom em matemática. Mas isso aqui não é para mim. Olha, não, exatas não é para mim. Mas eu não consigo, mas é porque meu pai também nunca conseguiu, meu pai também sempre foi assim, então eu também vou ser igual. Mas é porque eu não gosto de estudar. E a gente encontra as justificativas para que a gente não continue fazendo aquilo. Mas para mim ter esse corpo do jeito que eu gostaria, eu vou ter muito trabalho. E aí a gente sempre se justifica. Mas eu não vou ter tempo para ir na academia todos os dias. Mas hoje o dia está muito corrido, eu não vou conseguir fazer. E a gente justifica as ações para que a gente não execute essas ações. Então isso tudo acontece de forma inconsciente, né? Então é mais fácil a gente aceitar que a gente não pode, aceitar que a gente não consegue, do que a gente questionar uma forma e encontrar uma forma de realmente executar aquela ação, tá? E qual é a mudança que você gostaria de ter? Será que você é merecedor dos resultados que você tem hoje? É uma pergunta pesada isso, porque quando a gente está de frente com uma pessoa, né, no caso, se eu estiver fazendo uma terapia de coaching com alguém, o coach, e eu pergunto pro cara, você é merecedor do seu resultado? O cara fica naquela, se ele não está satisfeito com o resultado que ele tem, talvez ele ia falar que ele não é merecedor, que ele merecia um resultado maior. Se ele já tem um resultado bom, talvez ele diga, não, eu sou merecedor. Só que a gente, sendo bom ou sendo ruim, você é merecedor do seu resultado. E se você tem um resultado bom, existe uma justificativa para que você não consiga um resultado ainda maior. Existe um motivo pelo qual você ainda não consiga um resultado ainda melhor do que o que você já tem. Se a gente conseguir entender esse motivo, essa trava que faz com que a gente se mantenha no estado atual, a gente pode mudar. Então, pensa assim, há quanto tempo que você está ganhando o mesmo ganho? Há quanto tempo você está com uma carteira, talvez de clientes, um portfólio mais ou menos do mesmo tamanho, que não teve tanto crescimento? Você está satisfeito com o seu resultado? Então eu preciso entender o que é que está me travando para que eu não alcance um resultado ainda maior. Aí a gente vai esbarrar nesses dois pilares, tá? Essa é a base para que a gente possa começar a nossa mudança. O primeiro é a autoaceitação, que é quando a gente vai fazer uma imersão dentro de nós mesmos. Desde quando a gente foi sendo criado, como a gente aprendeu a ter essa forma de pensamento, como a gente chegou até onde a gente chegou. Eu preciso aceitar os meus defeitos, aceitar os meus pontos fortes, aceitar as minhas qualidades, aceitar as críticas que as pessoas fazem a mim, tudo aquilo que a gente ouve mais de 2 ou 3 vezes. Então pergunte assim, pegue no seu WhatsApp e manda uma mensagem para 10 pessoas, perguntando para elas o que elas acham, que críticas elas poderiam fazer ao seu comportamento. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia para ter essa moral de fazer isso. Pegar os 10 últimos contatos que você tem no seu WhatsApp, pega os 10 últimos e manda essa pergunta para eles. Estou buscando um feedback para melhorar os meus comportamentos. Poderia me dar 3 críticas?
Manda aí, pode ser cliente, pode ser esposa, pode ser parente, não importa quem seja. Pega os 10 últimos e manda essa pergunta. Você tem que realmente estar seguro de si. Se você tiver medo de mandar, se você estiver pensando, nossa, mas será, é porque você não está seguro do seu comportamento. Então, isso é um treinamento para que você faça uma melhor análise da sua autoaceitação. Você precisa aceitar melhor os seus defeitos, aceitar melhor a forma com que você é, para que você entenda qual é o caminho para você melhorar. A partir do momento que você entende, fica fácil você compreender o motivo pelo qual você está onde está. E aí sim, você aceita e agora vamos traçar um plano para que a gente possa mudar. O segundo pilar é o autoconhecimento. Então, eu preciso aceitar aonde eu estou e eu preciso me conhecer. Tá? A partir do momento que eu aceitei já os meus defeitos, aceitei os problemas que eu tenho, agora eu vou buscar uma forma de me conhecer para que eu possa estruturar uma forma de realmente mudar esse comportamento. Então vou ajudar vocês a tentarem reprogramar a mente de vocês, introduzindo novas crenças limitantes. Ou melhor, a gente vai remover essas crenças limitantes e a gente vai colocar novas crenças que não vão mais nos limitar. Então, para a gente poder mudar as nossas crenças, o primeiro passo, se vocês estiverem anotando, anotem o primeiro passo. Para você poder reprogramar sua mente, o primeiro passo é você acreditar que é possível. Se você não acreditar que é possível, não tem como você mudar. Porque sempre vai ter aquela vozinha lá no fundo falando para você assim, ah, velho, mas você não vai conseguir. Ah, mas é impossível. Cara, você não vai conseguir. Isso aí é grande demais para você. Esse padrão de vida é muito bom demais para você. Não é para você. Cara, você não merece isso. Se tiver aquela vozinha, é porque você ainda não está acreditando que é possível. A hora que você começar a afirmar para você mesmo, eu vou ter um patrimônio X, eu vou ter um veículo X, eu vou morar numa casa X, eu vou ter tantos clientes X. Quando você tiver essa facilidade em proclamar em voz alta, você está começando a acreditar que realmente é possível. Aí sim. Então o primeiro passo é isso. Você acreditar que é possível você conquistar esse objetivo que você quer. Sem limitação. Sem utilizar desculpa. Sem falar assim, ah, puxa, mas minha mãe não vai acreditar. Ah, nossa, mas minha esposa não vai me ajudar. Ah, mas na empresa que eu trabalho eu não vou conseguir. Não. Você tem que ter certeza de que você tem essa crença. Você acredita que você vai conseguir aquele objetivo. Segundo ponto, a gente vai construir novos hábitos e novos comportamentos. Agora que você já acredita que você pode alcançar aqueles objetivos, agora a gente vai começar a pensar em quais são os novos hábitos que você vai precisar colocar no seu dia a dia para realmente chegar mais perto daquilo, sem utilizar as desculpas. Porque, vamos colocar um exemplo aqui, para não ficar tão enfático, para ficar uma forma mais característica. Vamos colocar que todo mundo sabe essa questão do emagrecimento. Se você quer perder peso, então você sabe que você precisa comer menos, comer mais saudável e praticar atividade física. Basicamente esses 3 passos. Não tem como você perder peso se você não praticar um desses 3 passos. Então, se você acredita que é possível você perder 20 quilos, se você falar, ah, não, mas eu não vou conseguir perder até dezembro, ai, cara, é impossível, porque, vai ter aniversário, vou beber cerveja, vai ter a janta não sei aonde, vai ter não sei o que, vou ter que parar de comer churrasco, não é possível. Então, se você não acredita que é possível, você não vai conseguir. Se você acreditar, não, é possível, dá sim, cara, eu vou conseguir, eu vou executar. Então, beleza, você já acredita. Agora, vamos construir novos hábitos. Então, para mim alcançar esse objetivo, eu vou precisar ter hábitos mais saudáveis, que vão ser escolher melhor os meus alimentos, comer de um período, intervalo menores, vou ter que comer de forma mais saudável e começar a colocar exercícios físicos na minha rotina. Então você vai mudar os seus hábitos para que você tenha esses novos comportamentos saudáveis, para que você consiga fazer a redução de peso. Tá? Agora entendam que eu estou fazendo isso aqui para ficar bem característico, mas vocês vão utilizar a mesma forma na profissão de vocês, na vida de vocês, para vocês alcançarem o objetivo que vocês têm. Tá? Se vocês querem ter mais clientes, se vocês querem captar mais recursos, se vocês querem conhecer mais pessoas, fazer mais networking, se vocês querem crescer, alcançar um título, alguma coisa, vocês vão fazer a mesma coisa. Acreditar que é possível mudar os seus hábitos. Então você quer alcançar o título lá de certificação financeira. Né? Então vocês sabem que vocês não precisam colocar como hábito a leitura
mais frequente, estudar mais as questões, pensar na questão das provas, deixar de fazer talvez algumas atividades que você costumava fazer, para você focar nisso e mudar os seus comportamentos. Dessa forma, você vai perceber que a estrutura neural cognitiva, ou seja, a estrutura do seu cérebro, ela nem sempre vai fazer aquilo que você quer. Porque o cérebro está moldado para economizar energia. Então ele sempre vai falar para você, mas hoje não dá, porque hoje está chovendo. Mas hoje não, porque, poxa, ontem você trabalhou até tarde, é melhor você não fazer isso, não. Cara, poxa, mas hoje tem chopp, porque hoje tem chopp em dobro lá, e seu amigo convidou, faz tempo que ele está te convidando e você nunca foi. Então, o seu cérebro ele tá preparado para arranjar desculpas. O seu cérebro está preparado para fazer você economizar energia. E aí então vai ser fácil? Não, vai ser muito difícil. Por isso que você realmente tem que querer. Então, aí vem o que eu estou falando para vocês. A mudança, ela tem que vir de dentro para fora, para que você realmente faça assim, eu realmente quero isso. Qual é o meu nível de força para que eu realmente me dedique em alcançar esse objetivo? Qual é o meu nível de realmente dedicação para realmente alcançar essa meta, esse nível que eu estou buscando? Se você não quiser, não tem nada que vai fazer você mudar. Quando a gente faz isso, você realmente acredita que você quer, você traçou seus novos hábitos para você mudar o seu comportamento, você vai ver que você já acredita nisso, então você vai começar a alterar a identidade, você vai ver que você realmente é capaz. Então, cara, eu já consegui fazer esse objetivo por um mês, então eu consigo fazer mais um mês. Se eu conseguir fazer durante 3 meses, cara, eu vou conseguir alcançar minha meta até dezembro, eu vou bater, eu vou conseguir sim, eu sou capaz. Então a gente ressignifica que aquela crença que sempre foi limitante pra gente conseguir aquele padrão de vida, aquele nível de sucesso, aquele nível na empresa, aquele patamar, a gente sempre acreditou que aquilo era impossível pra mim, porque eu não tinha formação, porque não tinha qualidade, porque eu não sabia falar em público, porque eu não tinha networking. Você começa a acreditar e ver que agora começou a se tornar possível. Começa a ficar mais claro pra você. Então é preciso você aceitar e querer realmente mudar. Aqui tá a pirâmide do indivíduo, tá? A primeira instância parece difícil e complicado, mas não. Vou explicar para vocês com detalhes. A gente utiliza essa pirâmide do indivíduo com esses 3 pilares: pensar, sentir, agir. Então, os pensamentos que você tem, eles conduzem você, o seu corpo, o seu cérebro, a terem sentimentos. Esse sentimento que você tem vai permitir com que você tome uma ação. Então você somente pensar, se você começar a falar assim, cara, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter um corpo mais atlético, eu quero ter um corpo mais saudável. Então você pensa, imagina como seria se você realmente já tivesse aquele corpo, ou na situação de vocês, como seria se você já tivesse aquele padrão financeiro, aquele patamar na empresa, aquele título, aquela classificação. Aquele pensamento faz com que o seu cérebro ele libere algumas endorfinas na sua corrente sanguínea, para que você comece a ter sentimentos. Então você começa a sentir aquela satisfação. Cara, é isso. Eu vou lá na academia agora, vou me matricular. Cara, é isso mesmo. Eu vou lá, vou comprar a apostila, começar a fazer o curso para me fazer aquela preparação. Cara, é isso. Então você começou a sentir. Quando você sente, permite que você haja. Então você sentiu realmente motivado, agora você vai lá e começa a tomar ação. Então você vai lá e compra a apostila, você se matricula na academia, você compra a sua roupa de ginástica, você começa a praticar uma ação. E aí agora a gente cai aqui na nossa pirâmide. Por quê? Porque o pensar, sentir, agir, ele não vai ser sustentável se a gente não tiver conhecimento dessa base. Eu vou falar da pirâmide, só que ela é invertida, tá? Porque a base da pirâmide é mais importante do que o topo. O que é essa base e o topo? A base é o ser. O ser é aquilo que você realmente é. É aquilo que você acredita que você é. Só que vocês não são o que vocês são. Vocês são o que a sua formação te levou a acreditar que você é. Então, as pessoas se confundem porque às vezes existem pessoas, talvez vocês já tenham passado por isso na vida de vocês. Vocês fizeram uma faculdade, alcançaram um título aí na sociedade, talvez você tenha feito direito, você tenha feito contabilidade, você tenha feito engenharia, arquitetura, qualquer curso. Você tenha concluído aquele curso. Por quê? Porque a sua família pesou a seu favor para que você fizesse aquilo. Então você não é engenheiro, você não é arquiteto, você não é advogado. Porque
Isso aí é o que a sua família te moldou a ser. Você não é realmente aquilo. Por isso, você tem que parar e pensar o que você é. O que você, no seu íntimo, o que você realmente quer. Onde você gostaria realmente de estar. Então, eu conheci advogados que queriam ter feito turismo. Ele queria estar lá dando dicas de turismo, dicas de viagem. Então, é aquilo que o cara realmente quer ser. Mas ele fez direito para quê? Para conseguir um status social, para conseguir... porque os pais eram advogados. Então, ele não é advogado. Ele se tornou advogado porque ele satisfez a desejos passados de familiares, amigos, conhecidos e buscando aquele status social. Então vamos lá. Para você ser, então a gente tem que primeiro entender a identidade, acreditar no que você é. O que você realmente é, o que você realmente quer ser. Você tem que ter conhecimento do seu valor próprio, daquilo que você realmente, qual é o seu valor? Para que você realmente é bom, aquilo que você realmente tem habilidade, aquilo que você realmente é diferente das pessoas que estão aí à sua volta, no seu trabalho, ou até onde você passou na sua vida, outros trabalhos que você tenha passado. Isso é você desenvolver o seu autoconhecimento para que você acredite nisso. Então agora você já encontrou quem você é. É o primeiro passo. Essa é a nossa crença da identidade. Você entender quem você é. O que realmente te faz feliz, o que realmente te faz bem. Agora a gente vai para a segunda etapa da pirâmide, que é a parte do fazer. A parte do fazer é quando você percebe a capacidade que você tem. Quais são as habilidades que você tem, qual é o conhecimento que você adquiriu para você fazer o que você faz. Então, será que você já tem as habilidades, o conhecimento e a habilidade para você fazer aquilo que você realmente é bom? Sabe aquela coisa que você realmente se sente bem? Você já tem a capacidade para executar isso que você quer ter? Exemplo desse do cliente meu, que é advogado e queria trabalhar com turismo, ter uma agência de turismo. Será que ele já tem essa habilidade de conhecer os lugares, de conhecer sobre o negócio, para realmente montar essa agência? Se ele não tem, para ele poder realmente alcançar o sonho dele, o que é o íntimo dele, ele precisa se capacitar. Ele precisa se capacitar para ter esse conhecimento, para aí sim ele poder alcançar o último estágio da pirâmide, que é o ter, que é o estágio do merecimento. Então, depois que ele se capacitou, agora sim ele pode ter a agência de turismo, ele pode viver de turismo, que é realmente o sonho dele. Por quê? Porque ele entendeu que ele realmente é bom, aquilo que realmente faz bem para ele se capacitou para isso, para poder realmente se sustentar nisso, naquilo, alcançou o conhecimento e habilidade, e agora sim ele pode ter a agência de turismo, ele pode viver disso. Agora sim ele vai ter e se permitir receber todos os méritos, né, de realmente estar pleno na vida dele. Então, essa pirâmide de um indivíduo é o que a gente fala que todo mundo busca. Busca o quê? Você realmente a plenitude, né, na sua área, nessa área da sua vida, na área da sua individualidade. Eu vou comentar um pouquinho mais no próximo slide, para você entender que o ser, fazer e ter, você não pode ter algo sem você ser. E o que é muito comum? É muito comum que as pessoas, às vezes, ela tenha um carro, né, ela se confunde. Né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. É muito comum que, às vezes, as pessoas se confundem. Né? Então, quem é você na sua essência? Você, na sua essência. Quem é você? O que você estaria fazendo? Mas, assim, o você mesmo. Não, assim, aquilo que as pessoas ensinaram você. Né? Igual esse cliente meu, ele não é advogado porque ele queria ser, ele virou advogado porque ensinaram ele a querer aquilo, a querer aquele status, a querer aquela remuneração que o advogado teria. Só que se ele nunca for um cara bem, se ele não gostar do que ele está fazendo, ele não vai ter o resultado que um bom advogado teria, porque ele vai sempre frustrado. Então, se você sabe quem você é, você vai conseguir alcançar aquilo que você merece. Então, o último estágio da pirâmide, que é o ter, depende de você ser. Então, para você, o ter, ele faz parte do seu merecimento. Você tem que merecer aquilo. Mas primeiro você tem que entender aquilo que você realmente gosta, aquilo que você é a sua essência. Se você tiver vontade, se você só viver da vontade dos outros, você vai ser eternamente frustrado. E muitas pessoas passam muitos anos da vida
descontentes com a sua profissão, descontentes com o casamento, descontente com a casa onde mora, com o bairro onde mora, com a cidade onde mora. Por quê? Porque elas estão vivendo a vida dos outros. Eu estou morando nessa cidade porque a minha família mora aqui. Eu estou morando nessa cidade porque a minha esposa queria morar aqui. Eu estou casado com essa mulher porque é o perfil de mulher de sucesso que meus pais gostariam de ter. Eu estou casado com esse homem porque é o estilo de homem que minha família sempre almejou que eu tivesse. Então, se você não entender aquilo que você realmente é, aquilo que realmente você quer, na sua essência, você vai ser sempre frustrado vivendo a vontade dos outros. Querendo ter um título, querendo ter o carro, porque você quer aparecer na sociedade, você quer ter a casa, porque você quer só, não por você, não pelo que você é, mas pelo que as pessoas estão cobrando. Então, não confunda a identidade com a sua profissão, né? É muito comum, às vezes, a pessoa vai lá, igual, volto nesse exemplo porque fica bem didático. O cara, ele acha que ele é o advogado, ele não sabe o que ele acha que a identidade dele como pessoa é o direito, eu sou advogado. E aí, no momento em que ele perde uma causa, no momento em que talvez ele perde um emprego, no momento em que ele tem uma falência do escritório dele, ou acontece qualquer tragédia, ele se desestrutura. Por quê? Porque ele não está preparado, porque ele não está vivendo o que ele é. Ele está vivendo o que as pessoas querem que ele seja. Ele está vivendo o que as pessoas ensinaram ele a querer. As pessoas ensinaram ele a desejar aquilo. Então, é muito comum a gente ver as pessoas passando por crise, pessoas entrando em depressão, pessoas perdidas na vida porque perde o chão. Porque ela não é a base dela, ela não sabe exatamente o que ela quer. Então ela está vivendo algo que não é a essência dela, ela está vivendo algo que ensinaram ela a desejar aquela essência, né? Então é muito comum essas crises para quem perde emprego, bate um carro, falha uma empresa, perde um grande cliente, desfaz um casamento e coisas nesse sentido. Então você não precisa ter algo para que você possa encontrar o seu eu. Você primeiro precisa encontrar o seu eu para que depois você tenha. Porque senão você vai só ficar buscando aprovação externa. Então eu vejo muitas pessoas, e tenho vários clientes nesse sentido, que o cara ele quer comprar o carro, não porque ele gosta daquele carro, mas porque ele quer parecer bacana com aquele carro. Então ele tem o carro, não porque é a cara dele, mas porque ele quer buscar uma aprovação externa, aprovação no trabalho, aprovação de alguém do meio externo, da família, para provar algo. E aí ele não vive a essência do que ele realmente gostaria de ter. Então, é preciso construir. Descobrir quem você é realmente, para que você possa começar a fazer algo, né, se capacitar, para que você tenha e alcance realmente a sua satisfação, para que você alcance o seu merecimento. Tá? Então isso vale para tudo. O carro que você tem, a casa que você mora, o emprego que você tem, o status social que você tem, a casa, o corpo, saúde, entre outras. Tudo isso a gente aplica essa regra. Ser, fazer, ter. E agora a gente vai entender que é preciso que a gente reconstrua as novas crenças, né? Então a gente vai definir, né, o que é que você quer ser, né, sempre alinhado dessa forma, ser, fazer, ter. A gente vai começar a perceber o que é que eu já estou capacitado a ter. Então, por exemplo, se o cara conquistou, sei lá, vamos colocar esse exemplo do advogado, vamos supor que ele abandone o direito, e ele gostaria de viver de turismo, mas ele não se capacitou ainda. Então hoje, se ele abandonou o direito hoje, ele está capacitado ao quê? Ele está capacitado a talvez ganhar um salário X por mês, fazendo uma atividade acima do que a maioria das pessoas da sociedade tem. Então isso é o que ele está capacitado. Ele ainda não vive do sonho, ele ainda não vive do merecimento dele. Ele precisa construir. Por isso é o ato do fazer. Então, são as 3 perguntas. Quem é você? Né? Então, que é o ser. Quem é você? O que você pode, né? O que você já está capacitado a fazer, que é o fazer. O que você já está capacitado. E o terceiro é o que você merece. Aonde você quer chegar, né? O que você quer ter. Né? Então, essas são as 3 perguntas que vocês precisam preencher, responder para vocês mesmos, no seu íntimo. E isso vai dar a clareza, a definição de propósito que vocês precisam para realmente terem um norte na vida. Então a gente vai reprogramar tudo aquilo que a gente acredita que a gente merece, aceitando que a gente realmente pode, né? Então quando você aceita que você pode, você acredita que você pode, é mais fácil para você alcançar. Uma pessoa que é rica e próspera,
ela pode até perder tudo que ela tem, pois ela irá conseguir reconquistar tudo, porque ela já sabe o caminho do que fazer para alcançar aquilo. Então vocês com certeza vocês conhecem pessoas que já quebraram várias empresas, que perderam tudo, mas mesmo assim conseguiram voltar, entrar para o mercado, trabalhar, reconstruir e conseguiram alcançar tudo aquilo que elas tinham, tudo aquilo que elas perderam e até muito mais. Ao contrário de alguém que talvez ganha na loteria, alguém que talvez ganha algo fácil, herda uma herança. A pessoa que só tem algo, que só tem o dinheiro, que só tem o bem, que só tem os móveis e imóveis, e ela não sabe o que ela não sabe a base dela, ela só tem dinheiro ou posses. Então se acaso ela perder, ela não tem mais nada, porque ela não sabe como é conquistar. Ela não sabe quem ela não sabe o que realmente ela gosta. Então ela entra naquela crise existencial. Uma pessoa que só tem coisas para tentar provar algo para os outros, no momento em que ela perde, ela acha que ela perdeu tudo. E entra na crise existencial, entra em depressão, porque é a falta de identidade, a falta de propósito. Então, se vocês responderem essas 3 perguntas, quem você é, o que você pode, né, que é o que você já está capacitado, e o que você merece, você vai começar a encontrar esse norte. Ser, fazer, ter. Tá acabando já, pessoal. Vamos lá. Então, a base, a gente começar a fazer a mudança das afirmações. Então, todas aquelas afirmações das crenças que eu passei para vocês, que são os dilemas que a gente acompanha na nossa sociedade, isso quando a gente é criança, a gente vai começar a transformar essas afirmações num modelo positivo, no momento que realmente a gente acredita que pode ser verdade para a nossa realidade. Então, os pensamentos, eles conduzem aos sentimentos. Tá? Então, você pensa, imagina aquilo, você vai começar a sentir. Seu cérebro já começa a liberar os hormônios. Isso permite com que você tome uma ação, e essa ação vai fazer com que você alcance um resultado. Então, lembra da história da academia. Se você quer um corpo sarado, se você quer um corpo bacana, então pensa nele, pensa no corpo que você deseja, pensa como seria se você alcançasse aquele objetivo. Isso vai gerar um sentimento no seu cérebro. Esse sentimento permite que você tome uma ação, que é se matricular na academia, começar a se alimentar melhor, ir no supermercado, começar a escolher os melhores alimentos. E isso faz com que você, realizando essa prática, você alcance os seus resultados. Então não basta só você afirmar positivamente, você precisa agir. Então sinta como se essa afirmação fosse verdade, né? E como ela impacta a sua vida. Então é essa técnica da visualização. Você realmente enxergar você com aquele resultado que você quer ter. E aí você vai começar a praticar exercício de merecimento. Que é, quando você vai merecer aquilo? Será que você está comendo adequadamente para você merecer aquele corpo? Todos os dias você tem que parar e pensar isso. Qual é o seu nível de merecimento hoje para alcançar o resultado que você espera? Pessoal, eu até imagino que vocês devem ficar meio perdidos quando eu falo isso. Você fala assim, cara, mas é muito abstrato, você está viajando, não consigo enxergar isso na minha realidade. Eu entendo, porque eu demorei muito tempo, muitos anos de leitura, cursos e busca para me entender claramente isso. Para que hoje eu pudesse ensinar vocês a terem esse exercício. Mas tentem fazer realmente o exercício. É um caderno, uma folha de papel, passe um momento com você mesmo. Passem momentos com vocês mesmos, para vocês conhecerem vocês. Né? Vocês não precisam provar nada para ninguém. Vocês só têm que ter a dinâmica do autoconhecimento. Tá? Então esses exercícios eles são muito abstratos, eu sei. Vocês podem pesquisar esses exercícios na internet, tem outros vídeos, tem vários outros conteúdos que vocês podem se aprofundar ainda mais. Né? Mas faz muita diferença na vida de vocês. Então, será que você merece o resultado que você espera ter? Que é muito comum, às vezes, a gente quer um resultado, mas a gente não está preparado e a gente sabe que a gente não merece aquilo, porque a gente não está fazendo por onde. Eu quero o teu resultado, mas eu quero por da boca para fora, eu não estou disposto a pagar o preço para alcançar aquilo. Você acredita mesmo que você pode alcançar? Se você não acreditar, não adianta nem começar. Então, se você acreditar, você tem que acreditar realmente que você pode alcançar esse resultado. Beleza? Bom, pessoal, para fechar nossa aula, como eu sempre faço, eu sempre deixo uma tarefinha. Nessa aula eu fiz diferente, eu mandei para o Eduardo, ele deve estar encaminhando para vocês por e-mail, tá? Essas tarefas, então não se preocupem tanto em anotar, vai chegar no PDF para vocês fazerem, escreverem, anotarem, mas realmente eu gostaria muito que vocês fizessem, porque se vocês fizerem, vocês vão ter resultados, e aí eu vou sentir a gratificação pelo meu trabalho, por ter
montado essa estrutura para realmente passar esse conhecimento para vocês. Parece que não muda nada, mas realmente se vocês fossem pagar por um curso, pagar por um coaching para te ajudar, para te apoiar nesse ponto, vocês iam ver que realmente quando você paga, você dá mais valor. Tá? Então as tarefas vão ser as seguintes, estão lá no PDF. Tá? Vocês vão escrever seus sonhos, os seus maiores objetivos. E embaixo desses sonhos, né, eu recomendo que vocês escrevam 10 sonhos. E aí vocês vão escrever para cada um desses sonhos o que é que te impede de alcançar esse sonho. O que é que te impede de bater esse resultado. Quais são as dificuldades que você enfrenta para que você não alcance esses sonhos, esses resultados. Tá? Então vão ser 10 sonhos. Para cada um deles você vai colocar 10 dificuldades para você que te impedem de alcançar. Quando você terminar isso, você vai saber que essas travas, isso são as suas crenças limitantes. Todas essas desculpas que você colocar lá, que impede você de alcançar aquele sonho, essas são suas travas, são as travas das suas crenças, são as suas crenças limitantes. Então você vai ter que pensar em formas de quebrar essas crenças, de forma a trazer elas para o positivo. E você entender que você é dono do seu destino. E aí você vai voltar esses slides e lembrar lá de novo. Ser, fazer, ter. Beleza? A segunda dinâmica, né, tem uma outra pergunta que eu coloquei para vocês responderem também. Né? Você está com o andamento atual da sua vida, da sua carreira, você acha que você vai chegar a alcançar esses objetivos, esses seus 10 sonhos? Né? Em quanto tempo você espera alcançar? Então, assim, realmente façam, sabe? Eu peço do fundo do coração que realmente vocês coloquem isso em prática, porque realmente eu já consegui escutar vários feedbacks positivos de muitas pessoas que, sabe, senti bem de ver que a gente conseguiu mudar o rumo da vida de alguém simplesmente por ela fazer essas tarefas. Então, eu acho que vale a pena vocês tentarem perder alguns minutos para fazerem isso. A segunda tarefa é você escrever 10 qualidades, né? 10 qualidades que você enxerga em você, 10 coisas que você gosta em você, tá? E depois você vai escrever 10 defeitos, coisas que você não gosta em você, que você gostaria de mudar em você, tá? Depois que você fizer isso, eu quero que você responda. Qual das duas foi mais fácil você colocar? Qual das duas foi mais fácil você escrever? As suas qualidades ou os seus defeitos? Geralmente, para a maioria das pessoas que eu faço essa dinâmica, elas me respondem que é muito mais fácil colocar os defeitos do que as qualidades. Por quê? Porque é comum do ser humano ele ficar se cobrando, ele se cobra demais, se cobra por resultados. Então você já sabe os seus defeitos. E aí você não consegue enxergar suas qualidades. Por isso às vezes a gente entra nessas crises e a gente não dá o nosso real valor. Depois disso você vai colocar nessas 20 afirmações, nas 20 qualidades que você colocou, qualidades e defeitos, você vai colocar uma letra E para tudo aquilo que é externo a você. Aquilo que é um defeito ou é uma qualidade, mas não depende de você. É uma defeito ou uma qualidade para as outras pessoas, que as outras pessoas elogiam, que as outras pessoas criticam. E depois você vai colocar um I se forem coisas internas, que se forem coisas que são críticas que somente você vê em você, ou coisas que somente você vê as qualidades em você. Isso é muito importante para que você consiga entender o rumo que você vai dar. E qual é o impacto que você deixa que a sociedade faça em você. Qual é o impacto que você deixa que as outras pessoas façam na sua vida. Se você é uma pessoa que a maior parte das suas qualidades e defeitos são visualizadas pelo meio externo, pelas outras pessoas, isso é um sinal de que você se preocupa muito com o sentimento dos outros, se preocupa muito com o que as outras pessoas vão achar de você, vão pensar de você. Você se deixa levar pelo julgamento. E isso faz com que você esteja mais susceptível a realmente sofrer, a passar por mais momentos de crise. Tá? Então, na tarefa lá no PDF tem meu e-mail também, meu telefone. Caso vocês tenham dificuldade, caso vocês precisem de alguma coisa, um apoio para conseguir executar essa tarefa, ou saber o que você faz com essas tarefas, me procurem, vou estar à disposição de vocês. Beleza? Aqui embaixo eu deixei também 3 recomendações literárias, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais a respeito disso, como mudar, tá bom? E de qualquer forma, contem comigo, estou à disposição de vocês. Beleza? Então, é isso aí.